Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e vim aqui para nós termos e falarmos um pouquinho sobre a filosofia do tio Aristóteles. Vamos lá então? Senhores, na última aula nós falamos um pouquinho sobre a filosofia clássica, a filosofia socrática, aquela que vai fundamentar basicamente ou nada mais nada menos do que a filosofia ocidental como um todo, não só no campo da filosofia, mas no campo das ciências também. Só que aqui a gente vai destacar que a filosofia, passando esse período socrático, criou-se um período que os historiadores da filosofia têm chamado de sistemático. Professor, por que sistemático? Porque neste momento você tem um cara, que é o tio Aristóteles, fazendo a sistematização de tudo aquilo que foi compilado pela filosofia pré-socrática e socrática até então. Professor, Aristóteles é clássico, por que ele não está na filosofia socrática? Porque, Aristóteles não é contemporâneo de Sócrates. Mas, professor, você falou que esse não é um critério, porque lembra lá que eu falei para vocês? O Demócrito é contemporâneo do Platão, mas é considerado pré-socrático. É óbvio, então essa questão não é histórica. Só que neste momento, além dessa questão histórica que diferencia o Aristóteles do Platão e do Sócrates, você tem uma clara diferença na filosofia deles. E aqui está explicada através dessa imagem aqui do quadro da Escola de Atenas. Rafael Sanzio pinta alguns filósofos, no centro está Platão e está Aristóteles. Platão, dedinho apontado para cima, uma valorização das ideias. Aristóteles, mãozinha apontada para baixo, uma valorização dos sentidos. Então você tem uma discordância teórica, metodológica da filosofia de Platão e do Aristóteles. Por isso, eu não posso enquadrar eles no período socrático, tá? O Aristóteles sai desse período por uma questão histórica, por uma questão de discordância teórica e também pela característica, daí o nome do período, da filosofia de Aristóteles. Sistematizou tudo o que tinha sido pensado até então. Professor, quem é Aristóteles? Aristóteles é filho de médico, não é grego, o que não é ateniense, não é espartano, o que justifica a não participação do Aristóteles na política desses lugares. Só participava quem era nato, né? Você sabe disso, a gente vai aprofundar isso um pouquinho na aula de filosofia política. Mas aqui o Aristóteles, sendo filho de médico, isso aproxima ele da teoria dele. Por quê? Porque o médico, para poder identificar a verdade das coisas, ele observa muito os seus sintomas. E sintoma basicamente é uma questão de sentidos. E o Aristóteles é um cara que valoriza os sentidos. Ele entende e acredita que a natureza ela fala, a natureza identifica, a natureza acaba expressando as verdades universais, coisa que é completamente oposta da filosofia do Platão. Foi ele discípulo do Platão, então ele veio 17 anos, sai da Macedônia, vem estudar para cá, e aí, ao ser discípulo do Platão, conhece a filosofia platônica e, óbvio, discorda dela, como nós já dissemos. Foi o tutor daquele que virou Alexandre o Grande, então ele deu aulas para Alexandre o Grande. O que vai influenciar muito quando a gente chega aqui no período helenístico, tá, pessoal? No período helenístico você tem uma clara influência filosófica, isso é fato, e essa influência filosófica acaba fazendo com que, acaba sendo legado, na verdade, daquilo que o tio Alexandre o Grande aprendeu da filosofia aristotélica. Mas deixa para a aula de filosofia helenística, tá bom? Fundou a escola Liceu. Ele não pôde ficar na academia, não pôde assumir a escola-academia porque não era ateniense. Voltou para Macedônia, deu aula para Alexandre o Grande. Quando o menino expande todo o território, ele volta para Atenas e funda o Liceu. E os seus alunos eram conhecidos como peripatéticos, porque ficavam dando voltas. Ao invés de ser uma sala de aula fixa, igual você está fazendo agora, você está dando voltas em torno da sua casa, não está? Está correndo numa esteira. Era mais ou menos isso que acontecia com os alunos do tio Aristóteles. Eles ficavam fixos para poder acabar dando voltas no jardim. Ficavam fixos? Não, ficavam dando volta no jardim, tá bom? Essa aqui é algumas características mais centrais, mais caricatas, só que a filosofia aristotélica, e essa que nós vamos aprofundar agora, ela tem algumas características mais profundas, né? Dentre elas, pessoas, o que precisa ficar claro para você? A filosofia de Aristóteles é uma filosofia finalista. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que para Aristóteles a finalidade das coisas acaba dando para eles a possibilidade de conhecer a sua verdade. Por isso que é uma filosofia finalista. Para Aristóteles, só para você entender, o mundo é finito e organizado. Aristóteles escreveu sobre muita coisa, ética, física, metafísica, só que a parte biologia, o Aristóteles é considerado o pai das ciências biológicas, então chupa você, passando aqui por nós, da filosofia. Só que a grande questão colocada aqui para o tio Aristóteles, e um erro grotesco que depois foi desmistificado lá na Revolução Científica, era de que o universo era finito.
Finito é limitado, finito é ter fim. Então, no caso, se o universo é finito, ele é organizado. Se é organizado, tudo possui uma ordem. Se tudo possui uma ordem, essa ordem está diretamente ligada à sua finalidade das coisas. O que ele chamou de teleologia. Professor, não é teologia, né? Não, não é teologia, é teleologia, ou seja, o estudo da finalidade das coisas. Para Aristóteles, tudo possui um fim. Então você olha assim, para que serve um olho? Para olhar. Para que serve um peristalto? Para peristaltar. Para que serve o joelho? Para Krav Maga. É mais ou menos essa ideia. Então, para Aristóteles, tudo possui uma finalidade. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Possui uma finalidade. Se possui uma finalidade, é óbvio que essa finalidade tem a ver com o lugar desta coisa no mundo. Então, o joelho não é para bombear sangue, o joelho não é para, segundo Aristóteles, peristaltar. Cada um tem a sua finalidade. Tudo bem até aqui? Sussa, nenhum problema. E a finalidade do ser humano? A finalidade do ser humano é o conhecimento, é o alcance da, tá vendo aqui? Finalidade é o conhecimento. Então, o ser humano cabe conhecer, mas espera lá um pouquinho. Professor, conhecer o quê? Conhecer até quando? Entendeu que agora a gente vai começar a entrar em alguns pontos pequenos que vão revelar do Aristóteles, não é que vão revelar no sentido negativo, mas como é que ele pensa sobre a organização do universo. Como o universo é finito e limitado, tudo possui uma finalidade, o joelho só pode ser feliz quando exerce a função de joelho. Tá claro isso? Para Aristóteles, um olho só é feliz quando ele enxerga. Afinal de contas, para que serve o joelho? Se o joelho serve para articular, então ele não poderá ser feliz fora disso. Você está entendendo o raciocínio do cara? A felicidade está diretamente ligada com o que, professor? Com a finalidade das coisas. Se nasci para fazer tal coisa, esta coisa então farei. Só que aí você deve estar perguntando, mas professor, estou em dúvida no curso que eu presto para a faculdade, como é que eu vou saber o que eu nasci para fazer? E aí vem uma questão para Aristóteles. Como é que você sabe a coisa que você nasceu para fazer? Quem vai falar para você as coisas que você tem que fazer? Ah, mas eu acho que eu quero fazer isso. Não, cara pálida. Você sabe por quê? Porque para Aristóteles o ser humano é um zoon politikon. Professor, o que é isso? O que é um zoon politikon? Um zoon politikon nada mais é do que um ser humano, do que um animal político. Isso quer dizer o quê, professor? Animal político tem a ver pessoas nada mais nada menos do que animal que vive em polis. Para Aristóteles, o ser humano é um animal que só vive em polis, é um animal de polis. Nós não conseguimos exercer outra função, senão dentro da polis, dentro da cidade. Então, você acabou de perceber uma questão colocada. Qual, professor? Que para Aristóteles é de extrema importância manter a ordem da polis. É preciso manter a ordem da polis. Tudo bem até aqui? Mas isso significa o quê, professor? Mas significa que na hora de dizer o que é que você tem que fazer, eu não vou olhar para o seu interesse individual, eu vou olhar para o interesse coletivo da polis, da organização da polis. Então quem é que vai dizer o que eu devo fazer, professor? A política, a política. Professor, o que é política? Política nada mais é do que a ordem de organizar a polis. É isso é política. Senhor, mas por que a política vai dizer isso? Porque, pequenos, não adianta nada você querer ser médico se não há odontologistas. Não adianta nada todo mundo ser advogado se não houver o pedreiro, e por aí vai. A ordem da polis, entende isso? A ordem da polis está diretamente relacionada com a organização que cada indivíduo vai contribuir para a ordem da estrutura da própria polis. Essa aqui é uma resposta que já caiu no Enem, ó. A ciência, o que a política é para Aristóteles? A política nos possibilita alcançar, é a ciência que nos possibilita alcançar a felicidade. Por que, professor? A política para Aristóteles é a ciência da felicidade. Porque, pequenos, vamos lá. Olha o raciocínio. Você não precisa, olha, se tudo não tem uma finalidade, então você só vai ser feliz quando souber a sua finalidade. A política vai descobrir sua finalidade na polis. E aí, professor? Aí você vai poder ser feliz. Porque senão não há polis. Se não houver polis, não há onde você morar. Se não há onde você morar, não vai poder ser feliz. É isso. O senhor contribui para a estrutura de uma determinada polis. Está claro isso, professor? Muito bem. Só que não basta isso. Aliás, esta, inclusive, é a definição daquilo que a gente chama de amor aristotélico. Você lembra que na última aula nós falamos um pouquinho sobre amor platônico. Professor, o que é amor platônico? Amor platônico é amor na falta. Não tenho, logo amo. E para Aristóteles, olha abríssimo, professor, para Aristóteles, amor é contentamento naquilo que você tem. Então, se para Platão eu amo aquilo que eu ainda não tenho, quem que é melhor aluno meu? Aquilo que eu ainda não dei aula. Quem que é o seu melhor professor? Aquilo que você ainda não teve aula. Por quê, professor? Nossa, dirá você, queria tanto ter aulas com Karnal.
Queria tanto ter aulas com Clóvis de Barro Filho. Queria tanto ter aulas com Mário Sérgio Cortella. Ah, medíocres. Por quê? Porque vocês querem ter aula com eles? Porque não tiveram. E assim o amam. Isso é Platão. E para Aristóteles, o melhor professor de filosofia que você poderia ter sou eu. Por quê? Porque é o que você tem. Contentamento é Ah, professor, mas é muito limitado isso. Então vamos pensar no seu relacionamento. O senhor não pode querer mais ninguém que não seja o seu próprio namorado. Namorada? Por que não, professor? Porque a relação direta e o contentamento direto com as coisas que você tem é o que permite o senhor desfrutar daquilo que já existe. Não faz sentido para Aristóteles desfrutar ou amar aquilo que não existe. Para pensar. O senhor mora numa cidade, tem uma determinada família, estuda em uma determinada escola, o senhor só pode amar as coisas que o senhor conhece. Esse é o amor aristotélico. Amor-filia. Tudo bem até aqui? Sussa? Para Aristóteles, então, a outra preocupação que ele tem agora é preocupar-se com uma vida virtuosa. Professor, o que é virtude? Virtude sempre é aquilo que tendencia o ser humano a fazer o bem. E vício? Vício é aquilo que tendencia o ser humano a fazer o mal. Professor, como é que fica a teoria da virtude e do vício daquilo para Aristóteles? É o que eles chamam de teoria do equilíbrio, né? Tanto é que a gente tem uma balança aqui para representar. Professor, o que esta balança significa? Que para Aristóteles, o ponto de virtude, ou a vida boa, a vida virtuosa, é uma vida equilibrada. Professor, como que eu sei isso? Porque a virtude é sempre o meio termo entre dois vícios. Seja um vício de excesso ou seja um vício por falta. Professor, como assim um vício de excesso? Vício de excesso, pequenos. O que é vício de excesso? Vamos falar aqui, ó. Virtude é coragem. O que é coragem, professor? Coragem é você ter, mesmo que com medo, o senhor vai lá determinada coisa para fazê-lo. O que é um vício, professor? Vício é aquilo que desequilibra o ponto de equilíbrio da coragem. O senhor deu um exemplo, eu posso desvirtuar uma virtude, seja ela pela falta ou seja ela pelo excesso. Dê-me exemplo, professor. Exemplo de Aristóteles. Virtude, coragem. Se falta coragem, tem covardia. Covardia não é virtude, covardia é vício. E temeridade. O que é temeridade? Que é aquilo que a gente chama de valentão. Ah, o valentão, tal, bullying, né? Não sei o quê. O que é esse valentão, professor? Este valentão, pessoas, nada mais nada menos é do que um excesso de coragem. É preciso, para que haja virtude, ter noção de retrocesso. O senhor precisa, às vezes, retroceder. Às vezes o senhor está indo, e é preciso reconhecer que o senhor precisa parar. Que o senhor precisa recuar. Isso é coragem. O temeroso, não é Michel Temer, não, mas o temeroso, aquele que tem temeridade, o valentão não retrocede. E isso acaba custando-lhe a vida, muitas das vezes. Para Aristóteles, a boa vida é uma vida equilibrada. É óbvio que para Aristóteles, às vezes, é necessário sair do equilíbrio. Vamos pensar, naquele dia que a senhora teve que dar rodar a baiana para o seu namorada que prestar atenção no senhor. Ou então aquele dia que o professor subiu na mesa para xingar todos os senhores. Ou então aquele dia que a sua mãe precisou dar um tapa na sua boca porque você não estava conseguindo parar de falar. O que é isso, professor? Nada mais, nada menos do que os excessos. Aristóteles você conhece que às vezes os excessos resolvem. Eu chamo isso de monopólio da loucura, sabe? Você grita truque, eu grito 6 e subo na mesa. O senhor retrocede. O senhor para de avançar. Isso é, para Aristóteles, aos desequilíbrios que acabam dando certo. Ah, professor, então eu vou ser desequilibrado. Não, gente. Tem coisa que você só precisa fazer uma vez. Só pode fazer uma única vez. E já pensou? Todo ex-namorado seu, você vai lá e corta o pipi? Se você já está no 50º namorado, o senhor já teria 49 pipis cortados. Isso seria um problema. Tá claro isso? Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A virtude, ou a vida boa, o virtuoso, a vida virtuosa é sempre busca pelo equilíbrio. É a busca pelo equilíbrio. É sempre a busca pelo equilíbrio. Tá bom? Apesar de, às vezes, rodar baiana funciona. E daqui vem a maior divergência entre Platão e Aristóteles. Se para Platão eu não posso te ensinar, porque você lembra daquele processo de reminiscência? O que é reminiscência? A reminiscência é o processo que, para Platão, a sua alma entra em contato com o seu corpo. Beleza. Sua alma entrou em contato com o seu corpo maravilhosamente bem. E aí, professor? E aí, pequenos, que eu não posso te ensinar nada. A sua alma entrou no seu corpo e faz agora um download, a reminiscência, de tudo aquilo que ela viu no mundo das ideias. Isso é Platão. Então, dá para te ensinar a virtude? Para Platão, não. E para Aristóteles? Dá. Por quê? Porque para Aristóteles, a virtude se desenvolve na prática. Simples assim. Como assim, professor, se desenvolve na prática? Pequenos, se você quer desenvolver paciência, você vai ter que passar por situações que exigem paciência. Quer desenvolver coragem? Você vai ter que passar por situações que te exigem coragem.
Vá assistir a Bruxa de Blair sozinho, com gente fora da casa dizendo aí desenvolve coragem. Vá dar aula para um 6º ano à tarde, aula de geografia, nas 2 últimas aulas, você vai ver o que vai acontecer se a sua paciência não desenvolve ou não. É na prática. Para Aristóteles, a filosofia pragmática é uma filosofia finalista, né? Que na prática funciona. É mais ou menos essa a ideia da filosofia ou da perspectiva do tio Aristóteles. Tudo bem até aqui, pessoas? Sussa? É por isso, pequenos, que agora a gente vai entrar numa delimitação bastante forte do Aristóteles, que é todo o legado que ele deixa para a ciência ocidental. Então vamos parar para pensar. Hoje a gente fala de ciência, você fala assim, quem que estruturou as bases da ciência moderna, da ciência na atualidade, que retomam a Grécia Antiga? O tio Aristóteles. Ele é considerado o pai das ciências biológicas, então falar de método é falar de Aristóteles. E aqui, pessoas, você tem a sensação, memória e experiência, que é igual a, tá vendo aqui, ó, sensação, memória e experiência, ele é igual a todo qualquer animal. Todo animal tem sensação, todo animal tem memória, todo animal tem experiência. Mas arte e ciências é produção humana. E aí você divide essas ciências em pelo menos 3. Primeira, produtiva. Olha o nome. Se a ciência é produtiva, ela produz um utensílio, produz alguma coisa. Ciência prática. Professor, o que é ciência prática? É aquela que é aplicada na prática. E aqui está política e ética. Pequenos, quer coisa mais prática do que como você deve viver? Quer coisa mais prática de como é que a polis deve ser administrada? Isso são ciências práticas. E as teoréticas? As teoréticas não dependem, olha a negação, do homem para poder existir. A física, para Aristóteles, não depende do ser humano. A matemática, para Aristóteles, não depende do ser humano. Então, são ciências teoréticas. Dentre as ciências teoréticas, olha só, tem a metafísica. E aqui parou. Por que, professor, parou? Porque, pessoas, se o senhor não entender o princípio da metafísica, retomando aqui agora Parmênides, o senhor não conseguirá entender o legado que a metafísica deixará na história da filosofia daqui em diante e a crítica de Heidegger, quando chega lá no século XIX para fazer a crítica da fenomenologia. Tudo bem? Vamos lá, então. O que é metafísica, professor? Metafísica é estudo daquilo que não é físico. Metafísica, além daquilo que é físico. Tudo bem? Então não tem muita questão aqui colocada. Só que para o Aristóteles, ela estuda o princípio da filosofia para além das ciências naturais, que são ciências físicas. É considerada para Aristóteles a filosofia primeira. Por quê? Porque para Aristóteles tudo passa primeiro por uma dimensão metafísica para que a coisa exista. Eu pego um carregador de celular e esse carregador de celular tem aqui uma dimensão metafísica. Professor, mas não, é só matéria. Não para Aristóteles. As coisas têm uma dimensão metafísica e se incluir você, 2 filhos e um cachorro. Tá bom? Só que aí que tá, pessoas. A metafísica vai ter 4 sentidos para fazer. Para você entender a metafísica, você precisa entender os 4 sentidos da metafísica aristotélica. Olha que bonito. 4 sentidos da metafísica aristotélica. Muito bonito. Quais são os sentidos, professor? São aqui, ó. Ontológico, oseológico, etiológico e teológico. O que é ontológico, professor? A ontologia aqui para Aristóteles, pessoas, se confunde com metafísica. Então tem que tomar cuidado, porque se você fala metafísica, você fala ontologia, na filosofia do Aristóteles é praticamente a mesma coisa. Porque a gente está falando de uma coisa abstrata. No caso da ontologia, que é essa dimensão da metafísica aristotélica, a ciência que estuda, ontologia, o ser. O que é a ciência que estuda o ser, professor, enquanto ser? Tá, esquece as limitações. Ah, eu sou moreno, esquece a limitação física. O que você é para além da dimensão física? É aquilo que Aristóteles vai chamar de essência. Essência, é basicamente isso. Sobre o que é a essência? A essência, pessoas, nada mais nada menos do que a relação que se tem, vamos pensar o seguinte, a relação que se tem do ser. Só que olha só, para Parmênides, o ser é aquilo que dá condições e características para o ente. Qualquer coisa, volta na aula de Parmênides, para a gente ter noção do que eu estou falando. Então, presta atenção. O ser para Parmênides é aquilo que dá característica para o ente. Mas eu não posso definir ser, porque se eu der uma característica para o ser, eu transformo ela em ente. O ser em ente. No caso, Aristóteles, ele define ente. Ele define ser. O que é ser? Ser é essência. Ponto. Então, aquilo que a gente vai chamar de essência, o Parmênides chamava de ser. E aqui você teria uma baita de uma briga, só que a gente não vai entrar nesses critérios. Tá? Então, a ontologia cuida do ser, cuida da essência das coisas. Mas toda essência, ela tem forma e matéria. O que é forma e matéria, professor? É a substância.
Quem estuda substância, professor? A osiologia. O sentido osiológico da metafísica estuda a substância. Professor, o que é substância? Substância é nada mais nada menos aquilo que tem porção de matéria e forma. Então vamos pensar num bolo. Assim, nas devidas proporções, entenda o meu exemplo. De qualquer dimensão, pega um bolo de baunilha. Eu vou lá e pingo essência de baunilha no bolo. Não pingo essência de baunilha no bolo? Então, assei o bolo. O bolo só pode ser do que então? Baunilha. Só que eu coloco ele numa forma quadrada. Ele tem forma de quadrada. Forma redonda, tem forma. Isso é substância. E se eu pego esse bolo redondo e corto ele em quadradinhos? Alterei a forma. É o que a gente chama de acidente. Professor, o que é acidente? Acidente é a alteração da massa e da matéria, da forma e da matéria de uma determinada substância. Você pintar o cabelo, ou quebrar a perna, ou ter amputado um braço, é um acidente. Tudo bem? Então é isso que Aristóteles coloca. Tem essência e tem substância. Só que, da onde vem essa substância? Então tem uma causa, a dimensão etiológica. O que é causa, professor? Causa. Quem fez quem? Quem fez você? Papai e mamãe. Quem fez quem? Papai e mamãe. E vovó, entende? Tem que ter uma causa. Quem fez esse bolo? Quem fez? E aí você? Quem fez? Entende? Então, a etiologia é o estudo das causas. Só que, nessa relação de quem fez quem, a gente vai chegar no infinito e além. Então, quem fez você? Vovó, vovô. Papai, mamãe. E quem fez papai, mamãe? Vovó, vovô. Quem fez vovô? Bizi, primeiro casal da face da terra. Quem fez? Deus. E quem fez Deus? Se você falar pra mim que é o papai de Deus, eu vou falar pra você quem fez o papai e a mamãe de Deus. E aí a gente vai infinito e além. Preciso parar em algum lugar. E aí vem a dimensão teológica. O que é a dimensão teológica para Aristóteles? É a ciência da substância suprassensível. Aquilo que não cabe na dimensão metafísica, né? Na dimensão física, ok? É a causa não causada, é o motor imóvel. Deus. Senhor, mas ele chamava de Deus? Não. Aí que está a grande questão. Para Aristóteles, precisa chegar no ponto de partida, igual o Big Bang, precisa ter um início. Senão, você vai... Tá claro isso, pequenos? Só que aqui, pessoas, o Aristóteles vai ser cristianizado por São Tomás de Aquino na filosofia medieval, e isso vai trabalhar como conceito de filosofia aristotélica cristianizada, tá? Para a gente concluir, então, o tio Aristóteles, pequenos, teoria da autopotência e teoria das quatro causas, tá? O que é a teoria da autopotência, pessoas? Ato, a coisa como ela é. Potência, a coisa que ela pode vir a ser. Semente é o que ela é agora, mas pode vir a ser uma árvore. Criança é o que ela é agora, mas pode vir a ser um adulto. Vestibulandos é os senhores, até vocês serem universitários. Tá claro isso, pequenos? Então isso é autopotência, não tem muito. Por que, professor, a gente pulou? Não, porque é o seguinte, a metafísica vai tentar entender, ou vai tentar perceber como é que as coisas são. E aí, pessoas, você não pode perder de vista como uma coisa é, sem entender ou sem perceber o que ela pode vir a ser. Entende isso? Por isso a dimensão de ato e potência. O que a coisa é e o que ela pode vir a ser. Mas por que ela muda? Por conta das causas. O que é a teoria das quatro causas, professor? A teoria das quatro causas explica, ou tenta explicar, a dimensão etiológica das substâncias, ou seja, o que faz com que as coisas sejam como elas são. E aí você tem quatro causas. Questão chata, tá, pessoas? Às vezes o vestibular vai perguntar só quais são as quatro questões, quais são as quatro causas que o tio Aristóteles coloca. Simples assim, tá? Quais são elas, professor? Causa material, muito tranquilo, qual é a matéria que é feita determinada coisa. Causa formal, qual que é a forma. Causa eficiente, quem é que fez. E causa final, para que serve? Vou pegar uma caneta. Causa material, qual que é a matéria de uma caneta? Plástico, tinta, beleza. Qual que é a forma? Cilíndrica. Ou então eu poderia falar assim, forma de caneta. Tá? Porque quando eu for falar de você, da Carol, aí a Carol, a forma de Carol. Aí do Marcos, forma de Marcos, tudo bem? Causa eficiente, quem fez? No caso da Bic, daquela caneta, foi a Bic, empresa Bic. No caso de você, papai e mamãe. E aí, ó, qual a causa final? Para que foi feita uma caneta? Senhor, para escrever. E para que foi feito? Olha só que bonito. Para que foi feito aí você? Sabe onde a gente vai parar? Aqui, ó. No início da filosofia do Aristóteles. Tudo possui um fim e uma finalidade. Bem, pessoas? Beijo no coração. Vejo vocês por aí.